Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O PMDB deu um passo em direção ao rompimento com o governo federal. A opinião é do Palácio do Planalto depois que a presidente Dilma Rousseff recebeu ontem uma carta do vice-presidente Michel Temer. No documento de 3 páginas, o PMDBista relata uma série de episódios que sinalizaram falta de confiança de Dilma Rousseff nele e no partido. Antes, ela havia dito que confiava integralmente no seu vice. Ele lembrou que o PMDB só se manteve na chapa que venceu a eleição de 2014 por sua liderança junto ao movimento pró-Dilma na convenção da sigla. Um dos principais aliados de Temer, o ex-ministro da Aviação Eliseu Padilha, disse hoje em entrevistas que nem sua saída da pasta, nem a carta do vice-presidente significam que o PMDB está rompendo com o governo. E para falar sobre a repercussão da carta do vice-presidente Michel Temer à presidente Dilma Rousseff, nós conversamos agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Eduardo Carrion. Boa tarde, professor. Bem-vindo ao Canal Aberto. Boa tarde, Lívia. O meu abraço também aos telespectadores da TV. Bom, essa carta, na sua opinião, sinaliza, então, um rompimento do PMDB, do vice-presidente Michel Temer, com a presidente Dilma Rousseff, com o Palácio do Planalto? Eu não diria propriamente um rompimento do PMDB, mas ela sinaliza um distanciamento do vice-presidente, que é o presidente do PMDB. Um distanciamento que pode ter desdobramentos importantes. O próprio PMDB é uma federação de tendências. Isto seguramente reforça o setor crítico em relação à gestão governamental. Nós vivenciamos neste momento um jogo de afirmações e negativas, né? Um jogo de simulação e dissimulação, em que muitas vezes nós somos obrigados a tentar perceber por baixo das manifestações o que existe de realidade e de verdade. É um jogo, muitas vezes, de mentiras, né? Em que se diz uma coisa, se desmente logo adiante, mas as coisas prosperam desta forma. Como fica a situação do governo agora com essa situação desconfortável entre vice-presidente e a presidente da República? Como se trata de um momento em que há um procedimento por crime de responsabilidade, isto cria maiores dificuldades para a presidente da República. Mas há muita imprevisibilidade ainda, entre outras, com relação ao recesso ou não do Congresso Nacional. O governo aposta na convocação extraordinária do Congresso Nacional para, na medida do possível, se liberar do procedimento por crime de responsabilidade. Mas a própria convocação extraordinária do Congresso Nacional, que pode ser feita pelo presidente da República, ainda passa pela apreciação do Congresso Nacional. E é necessário um voto majoritário, mais propriamente, uma maioria absoluta, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Então, em suma, nós estamos, digamos, num processo extremamente complexo, né, imprevisível, de desgaste governamental, mas, por outro lado, também, as forças de oposição, elas não têm um crédito, né, para, talvez, bancarem um processo de afastamento da presidente da República. No meu entender, o que está posto para a sociedade, né, é um desgaste da nossa elite política, da nossa classe política. E temos que tentar encontrar alternativas de saneamento, eu diria de saneamento da nossa vida política. Porque do jeito que está, nós, cidadãos, eleitores, não nos reconhecemos suficientemente na nossa classe política. Na carta, o vice-presidente Michel Temer declarou que ele tem sido um vice decorativo. Como o senhor avalia essa declaração do vice-presidente? Ele não deixa de ter uma certa razão, não só com relação a este ponto, mas também a alguns outros pontos da carta. Mas isto já ocorria no primeiro mandato da presidente Dilma. Por que exatamente agora
ele destaca esses aspectos, porque já ocorriam em grande parte no mandato anterior, eu volto a insistir. Novamente, o que eu caracterizei como um jogo de simulação e dissimulação, em que o prejuízo maior talvez seja para a própria sociedade. Bom, agora outra questão. O ex-ministro, Ciro Gomes, ele afirmou que Michel Temer também assinou as chamadas pedaladas fiscais, essas pedaladas que levaram à abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, o vice-presidente Michel Temer, como é que fica nessa situação? Ele também é responsável? A gente pode dizer que ele também é responsável por essas pedaladas? O que pode acontecer com ele? Como vice-presidente, não exatamente, não seria propriamente responsável. Mas, por outro lado, as chamadas pedaladas fiscais não parecem ser motivo suficiente para afastamento de um presidente da República. A Constituição, nos artigos 85 e 86, e a Lei 1079 de 1950, que regulamenta a Constituição com relação ao crime de responsabilidade, tanto a Constituição como a lei definem como crimes de responsabilidade hipóteses extremamente imprecisas por vezes. Se nós fôssemos aplicar rigidamente a Lei 1079 com relação a prefeitos municipais, governadores, não só presidente, pouca gente escaparia. Então tem de haver algo realmente relevante. Parece-me, salvo o melhor juízo, que não haja ainda elementos suficientes para que se responsabilize a presidente da República por crime de responsabilidade. Houve seguramente omissão, quando não até lenência no que se refere ao que acontecia no Planalto ou na vida política em Brasília, né? O assalto ao patrimônio público por interesses privados. Mas uma relação de causa e efeito ainda não houve. Não que não venha a acontecer no futuro. Me parece que no momento ainda esse processo, esse procedimento de crime de responsabilidade é precipitado, mas faz parte do jogo político. Ok, então, Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da URGS e da FMP. Com certeza a gente vai continuar conversando sobre essas questões aí no futuro. Sempre à disposição. Muito e obrigada. Parabéns a vocês da TVE pela cobertura que estão fazendo à conjuntura política nacional. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O deputado Mário Jardel ficou calado durante o depoimento ontem na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Mas a defesa do parlamentar alega que as denúncias do Ministério Público são baseadas numa armação contra ele. A operação apurou um suposto esquema de extorsão e desvio de verbas no gabinete do deputado. Jardel foi à Comissão de Ética Parlamentar acompanhado do advogado, mas não quis falar com a imprensa. De acordo com o corregedor da Assembleia, o deputado agradeceu a oportunidade, mas não se pronunciou. O defensor acabou entendendo que seria importante dizer que ele tem documentos para serem acostados ao inquérito, uma vez que eu o inquiri sobre a questão da armação, que o deputado Jardel falou desde o começo, que ele estaria sendo vítima. Que tipo de armação seria essa? Porque isso é importante para o parlamento ficar sabendo. O Ministério Público denunciou Jardel pela suspeita de crimes como apropriação de recurso público, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O deputado foi afastado das funções por 6 meses pelo Tribunal de Justiça, mas a decisão foi reconsiderada. Diante das provas obtidas pelo MP, os deputados acham pouco provável que a defesa possa reverter as acusações. Nós temos que ver que há fatos ainda que podem ser trazidos e podem ser demonstrados e provados, e isso pode levar a uma mudança de convicção. Pelo que se tem até hoje, não há dúvida, há falta de decoro e ela tem que ser punida com a cassação. Até então, as provas que tem são irrefutáveis, todas elas autorizadas, e aquilo que não está autorizado está documentado. Nesta quinta-feira, a pedido da defesa, 3 testemunhas vão ser ouvidas na Comissão de Ética. Após, o corregedor deve finalizar o relatório. O documento pode ser votado na terça-feira da próxima semana. O ar seco predomina no Rio Grande do Sul.
Com isso, o tempo fica firme e há variação de nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 28 graus. Em Novo Hamburgo, a tarde vai ser abafada, máxima de 30. O dia também é de sol e pouca nebulosidade no litoral. Faz 26 graus em Tramandaí. Mais um dia de violência na zona sul de Porto Alegre. A execução de 2 pessoas e o assalto a um ônibus na Vila Cruzeiro causou revolta entre os moradores nesta manhã. Os coletivos que atendem a região interromperam o serviço por algumas horas e, para controlar a situação, a tropa de choque da Brigada Militar teve de agir. Os moradores do Beco do Lula, no bairro Cristal, acordaram com tiros e 2 mães sem os filhos. As marcas de sangue ficaram onde Jones Felipe Cabral foi morto. Ele tinha passagem pela polícia. Já o menino Alisson dos Santos, de 13 anos, foi assassinado dentro de casa. A Brigada Militar foi chamada e a primeira viatura precisou de reforços, porque os moradores ficaram revoltados depois de uma confusão de informações. Eram homens vestindo roupa preta, né, e sedizentes policiais, né? Num segundo momento já apareceu uma farda da brigada junto a essas pessoas. A perícia ela vai nos ajudar, né, para esclarecer, já que é um ponto de tráfico de drogas conhecido. Outro boato é de que poderiam acontecer novos ataques contra coletivos na capital. Aproveitando-se disso, um homem e um menor de idade chegaram a parar um coletivo e pedir que os passageiros descessem. Mas, na verdade, eles acabaram assaltando o motorista e o cobrador. Eles foram presos. Durante a manhã, 8 linhas de ônibus na região do Cristal e Vila Cruzeiro não circularam. Mudou o fim da linha, mas pelo menos vai conseguir pegar o ônibus. Agora, no final da manhã, 2 continuavam paradas, Orfanotrófio e Cruzeiro. Mas a Brigada Militar intensificou o policiamento, chamando outros batalhões, como o 9º, o de Operações Especiais e o de Choque. A situação, segundo o comando do 1º Batalhão, está contida. Estamos com patrulhamento na região, né, principalmente no eixo viário, ali onde há o transporte coletivo, nas garagens, né, no entorno aqui da Vila Cruzeiro, monitorando tanto a parte da inteligência quanto o policiamento ostensivo. Está na região para que a gente possa tranquilizar a população e voltar ao clima de normalidade na cidade. A comunidade vai aguardar o resultado da perícia, que recolheu informações no local para as investigações. Eles deixaram eu e a guria no quarto. Quando eu escutei um tiro, gritei, é meu filho. Quando eu fui olhar, a guria estava morto com tiro na cabeça, na cozinha. Por que eles fizeram isso? Por quê? Eles não têm mãe, essa gente. Eles não sabem a dor que eu tô sentindo. Bom, e hoje é feriado no Judiciário em função do Dia da Justiça. Todas as comarcas atendem em regime de plantão para medidas urgentes. O Tribunal de Justiça Militar também para hoje e devem operar da mesma forma a Justiça Federal, Eleitoral, do Trabalho e Militar da União. O feriado suspende os prazos processuais. E agora o nosso assunto é a reintegração de posse da Fazendinha Bela Vista, zona norte da capital, ocupada por moradores. Depois das 3 horas de protestos e transtornos, o Departamento Municipal de Habitação da capital recebeu os manifestantes para uma reunião. O encontro foi para ouvir as reivindicações do grupo de moradores e buscar soluções para o impasse. Passa por uma empresa. No encontro, os representantes das famílias da ocupação Fazendinha Bela Vista pediram o apoio do DEMAB para que a reintegração de posse seja feita somente após as festas de fim de ano. Nesse meio tempo, eles querem negociar a compra da área. A gente é ocupante, a gente precisa daquela área, a gente não tem para onde ir. Nós temos 350 famílias lá. Essas 350 famílias vão passar aqui Natal esse ano, se botar o despejo do dia 15. Que fim de ano que vão ter essas crianças nossas?
A gente só quer um Natal, um fim de ano bom para essas famílias. Nós temos gestantes, nós temos portadores de necessidades especiais, nós temos crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente está em voga, o Estatuto do Idoso, o Ministério Público também tem que ser chamado à razão para poder acompanhar esse tipo de tratativa. Então, tudo isso que se pede é um tempo mínimo, né? Porque até para que a gente consiga uma nova área, para que eles não passem o Natal embaixo da ponte, se precisa de um tempo mínimo. O diretor do departamento diz que a prorrogação do prazo depende da Justiça. Esta decisão ela é exclusivamente da Justiça, né? Há um mandado de reintegração e os advogados estão tentando, das partes, um acordo ou tentando adiar essa reintegração. Cabe à Prefeitura de Porto Alegre dar os instrumentos para que a população possa buscar um atendimento habitacional definitivo. Nesta segunda-feira, o DEMAB começou a fazer o cadastro das famílias que ocupam a área na zona norte da capital. Com os dados, será possível criar uma cooperativa habitacional ou definir quais pessoas terão direito a aluguel social, caso a negociação de compra com o proprietário do terreno não se concretize. Conforme o DEMAB, a curto prazo não há nenhuma área indicada para a construção de moradias para as famílias da ocupação fazendinha. Uma reunião entre os donos da propriedade e os ocupantes deve ocorrer nesta quinta-feira, com a participação de representantes da Prefeitura e do Governo do Estado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro. Mais de 200 entre os 500 médicos residentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre entraram em greve hoje por tempo indeterminado, segundo as lideranças da categoria. Os profissionais em fase de especialização reivindicam reposição salarial e melhores condições de trabalho. Consultas terão que ser reagendadas na instituição. Na emergência do Clínicas, onde a população também é atendida por médicos residentes, o aviso de superlotação indica que há mais filas e descontentamento do que o habitual. A mãe está sentada numa cadeira aqui na emergência desde sexta-feira. Eu de sexta-feira às 11 horas da manhã com muita dor na vesícula, que ela tem cálculos renais. E como infeccionou o pâncreas, está tratando, está desinfeccionando, está tomando antibiótico, mas não tem leite, está sofrendo de dor nas costas. Deu de sexta-feira, é um sofrimento. Além da emergência, os médicos residentes atuam em diversas áreas do hospital. É no período de residência que esses profissionais se especializam. Mas, segundo o comando de greve, a falta de médicos especialistas sobrecarrega os residentes. A gente vê nitidamente aqui na emergência do Hospital de Clínicas, né, que é uma emergência com 40 leitos, que chegou a ter 170 pacientes internados. Isso para um número de contratados que é fixo. Então, um médico contratado, que seria o nosso orientador, acaba tendo que ver 20 pacientes. Historicamente, tem sido assim na residência médica. O governo só dá aumento da bolsa da residência quando tem um movimento grevista. Quando não tem, fica 2, 3, 4 anos sem greve. O último aumento que teve foi em 2013, através de uma paralisação. Então, agora, para ter um aumento de novo, eles estão fazendo uma paralisação, então pedindo apenas a reposição da inflação e que a cada ano, em março, seja feita a reposição da inflação. O Clínicas pede à população que evite procurar a emergência no período da paralisação. Consultas devem ser reagendadas. O comando de greve garante que pelo menos 30% dos serviços essenciais estão ocorrendo conforme determinação legal. Já os médicos peritos do INSS chegaram a 3 meses de paralisação das atividades. Com a greve destes especialistas, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem atendimento. Em assembleia, os peritos reafirmaram a continuidade do movimento sem previsão para voltar ao trabalho. Nas agências, o atendimento do serviço está reduzido a 30%. Os especialistas querem 27,5% de reposição salarial em 2 parcelas, além da reestruturação da carreira e a garantia de 30 horas de atividades semanais. O INSS informou que as negociações com a categoria são conduzidas pelo Ministério do Planejamento. Não foi estabelecido um prazo para o encaminhamento de um acordo. A incidência de câncer de pele entre pessoas que procuram fazer exames no Rio Grande do Sul em 2014
foi de 17,72%, número bem acima da média nacional, que ficou em 13,33%. Mas os gaúchos parecem não estar atentos aos riscos da doença. No ambulatório de dermatologia sanitária, 20% dos casos diagnosticados são de pessoas que procuraram o serviço para tratar outras doenças. Como em outros tipos de câncer, no caso dos tumores na pele, a prevenção segue sendo o melhor remédio. Vai começar a temporada de praia, muito sol e mais atenção com a pele. Protetor solar nem se fala. Tem que ser usado também na cidade e no campo. Mas prevenir câncer de pele não é só isso. O autoexame frequente e a ida ao dermatologista, pelo menos uma vez por ano, fazem parte do cuidado. As pessoas de risco, principalmente, é importante que venham como a gente vai no gineco, como o homem vai no proctologista, no urologista, fazer uma revisão preventiva. Em 2016, o Brasil deve registrar mais de 500 mil novos casos de câncer de qualquer tipo. O mais incidente, com 30% dos diagnósticos estimados, será o de pele não melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Em Porto Alegre, o Ambulatório Estadual de Dermatologia Sanitária oferece consulta gratuita para quem busca prevenção e tratamento. Eu moro numa cidadezinha pequena. Mas quando descobri que tinha mancha, eu fui para Lajeado e cicatrizei essa mancha, queimei. Mas depois de 5 anos voltou, e como que voltou, daí voltei lá, daí me encaminharam para cá. É um serviço estadual que atende o estado inteiro do Rio Grande do Sul e, dependendo da especialidade, a consulta é feita pelo telefone ou, se for para dermatologia especificamente, nós usamos o 0800. Nosso 0800 é 0800 642 5566. Para reforçar o quanto é importante todo mundo se cuidar, é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou a campanha nacional Dezembro Laranja. Mais informações no site controleosol.com.br. Bom, a gente vai continuar falando sobre o Dezembro Laranja, a questão de prevenção do câncer de pele, com o presidente da Seccional Gaúcha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Gustavo Pinto Correia. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Bom, a respeito dessa doença, a questão do câncer de pele, o que caracteriza o câncer de pele? Qualquer mancha, o que pode ser caracterizado pelo câncer de pele? O câncer de pele, na verdade, ele pode se manifestar de várias formas. O que a gente sempre procura orientar os pacientes, as pessoas que têm um histórico familiar de câncer de pele, é que elas estejam atentas e façam um autoexame. O que chama atenção, assim, é uma pinta escura que começa a crescer e esse crescimento se dá de forma irregular, então irregular nas bordas, irregular no pigmento. Em vez de ter uma cor uniforme, ela pode ter vários tons de cores. Isso é uma coisa que chama atenção. Alguma pequena ferida que não cicatriza, que começa, a pessoa usa um creme, uma pomada, não melhora e ela vai aumentando lentamente. Esses são os sinais que a gente chama atenção para os pacientes. É importante lembrar que aquelas pessoas de pele muito clara, as pessoas que têm muitos sinais, as pessoas que têm histórico familiar de câncer de pele, essas então devem estar mais atentas a isso. Existem tipos, existem graus de câncer de pele também? Existem vários tipos de câncer de pele. Na verdade, assim, o mais comum é o basocelular, que é um câncer de pele que é tratável, operável, mas que tem um caráter destrutivo. E na outra extremidade a gente teria o melanoma, que é um câncer extremamente grave se não diagnosticado precocemente. Então ele pode dar metástases e pode levar à morte. Mas um câncer que, quando é feito um diagnóstico numa fase inicial, muitas vezes com cirurgia se resolve o problema. Tá, essa questão, só os locais expostos ao sol que a gente tem que se preocupar na questão do câncer de pele ou não, por exemplo? Na verdade, assim, o ideal é que a pessoa faça um exame o que ela consegue ver, mas o ideal, principalmente quem tem muitos sinais, é que vá a um dermatologista pelo menos uma vez por ano para ir fazer um exame geral. Existem alguns que acontecem mais em áreas expostas, mas a gente pode ter o câncer de pele em áreas cobertas também. Por isso o exame deve ser de todo o tegumento, de toda a pele. Esse diagnóstico?
O diagnóstico, inicialmente clínico, se faz um exame, aí com a suspeita se pode fazer ou uma biópsia, que é retirar um pedaço da lesão e mandar para exame, ou até retirar a lesão toda e é feito um exame anatomopatológico, e aí sim se confirma o diagnóstico. Então, o câncer de pele é um câncer simples ou não de ser curado? Existe cura? Existe cura para o vaso celular, até, que é um câncer não é tão agressivo. Por outro lado, é como eu falei, na outra extremidade a gente tem o melanoma, que é um câncer extremamente agressivo e que mata. Se não diagnosticado precocemente, ele dá metástase, ele é extremamente agressivo e é um câncer que pode levar à morte. Como a gente viu na reportagem, algumas das prevenções é o protetor solar, mas existem algumas formas de ser feita essa questão do protetor solar, não só protetor, chapéu, outros também, né? Na verdade, quando a gente fala em cuidados com o sol, a gente fala num conjunto de atitudes. O protetor solar, ele é muito importante, então ele deve ser usado principalmente nas áreas expostas, claro, e deve ser usado inclusive no dia a dia, não só na praia, na piscina, mas a recomendação principalmente para quem se expõe muito é que se use diariamente. E ele deve ser inclusive reaplicado. Não apenas uma vez ao dia, ele deve ser aplicado uma camada generosa e na cidade o que a gente acaba recomendando é que a pessoa aplique de manhã e depois no horário do almoço. Na praia, na piscina, a recomendação é que se aplique a cada 2 horas ou toda vez que entrar no mar, entrar na água, porque esse filtro, por mais resistente que ele seja, vai sair. O ideal é que seja reaplicado. E sempre procurar um dermatologista. E sempre procurar um dermatologista. Tá certo. Conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui do estado do Rio Grande do Sul, o Gustavo Pinto Corrêa. Gustavo, muito obrigado pela tua gentileza e atenção conosco. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado, hein? Uma cirurgia inovadora para tratar a hipertensão pulmonar é o tema de um simpósio internacional que está sendo realizado no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Um grupo de especialistas norte-americanos é o evento para apresentar técnicas e qualificar médicos gaúchos para esse tipo de procedimento. De difícil diagnóstico e que ataca pessoas de qualquer idade, a hipertensão pulmonar causada por tromboembolismo crônico é uma doença que pode ser fatal. O tratamento é complexo e envolve uma equipe multidisciplinar. Existem muitos pacientes que têm a doença e ela não é reconhecida por ser uma doença que se avança silenciosamente e por ficar também numa área entre várias especialidades, como nós falamos, entre a cardiologia, a pneumologia, a cirurgia cardíaca, a cirurgia torácica, a cirurgia vascular. Então, é preciso que se forme uma equipe multiprofissional para reconhecer, selecionar e indicar o tratamento adequado. O Instituto de Cardiologia quer se tornar referência no tratamento da hipertensão pulmonar trombótica crônica. Para isso, conta com a experiência de uma equipe médica dos Estados Unidos que participa do simpósio. Nesta terça-feira, brasileiros e norte-americanos vão operar na capital uma adolescente gaúcha portadora de uma forma grave da doença. A nossa impressão que ele fez é... Céu com muitas nuvens nesta terça-feira na região da Campanha. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 27 graus à tarde. Tempo parcialmente nublado e máxima de 28 em Passo Fundo, no norte do estado. Tarde quente no noroeste. Em Ijuí, a máxima atinge os 31 graus. Veja daqui a pouco, boas experiências e transformação dos espaços urbanos são assunto de ciclo de debates em Porto Alegre. E em instantes, calendário de pagamento do IPVA apresenta mudanças. Prazo termina em abril. Santa Cruz do Sul, na região central, tem uma terça-feira de tempo parcialmente nublado e máxima de 30 graus. O sol predomina na maior parte do dia em Santa Maria. A máxima é de 30.
variação de nebulosidade e termômetros na marca dos 30 graus em Cachoeira do Sul. Agora vamos falar do IPVA 2016, que tem novidades no calendário de pagamento. O prazo para quitação, que antes ia até julho, agora termina em abril. O desconto pode chegar a quase 30% para o bom motorista. O Estado estima arrecadar com o imposto cerca de 2,5 bilhões de reais. As principais mudanças no pagamento do imposto são o escalonamento nos descontos para bom motorista e bom cidadão e a concentração de todo o vencimento em abril. As alterações foram aprovadas pela Assembleia Legislativa no final de setembro. De forma resumida, a quitação de IPVA fica assim. O pagamento inicia no dia 16 de dezembro. Quem pagar até o dia 4 de janeiro do próximo ano tem cerca de 13% de desconto. Para o bom motorista, que não tem multas há 1 ano, o desconto é de 5%. 2 anos, 10%. E 3, 15%. Para o bom cidadão, o abatimento varia de 1% a 5%, de acordo com o número de notas no programa Nota Fiscal Gaúcha. O valor pode ser parcelado em 3 vezes. A parcela paga até o dia 29 de janeiro tem 3% de desconto. A segunda, em 29 de fevereiro, tem 2%. E a última, em 31 de março, 1%. Para quem optar por pagar integralmente em abril, deve observar o final da placa do veículo, pois para cada número há um prazo. A data limite é 27 de abril. A expectativa do governo é arrecadar 2,5 bilhões de reais. 50% desse valor automaticamente ficam com os municípios. Em relação à parcela do Estado, 20% desses 50% nós temos que remeter para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E deste fundo, parte aproximadamente 1/3 não retorna ao Estado em função da distribuição de matrículas entre o Estado e os 497 municípios. Então aí já sobra 47. Desses 47, 13% são utilizados para pagamento da dívida que o Estado tem com a União. Então, ao final, dos 100%, 50% seriam do Estado e desses 50% nós ficamos a rigor com 42% aproximadamente. Para mais informações sobre prazos e descontos, acesse o site. Insegurança nas ruas. O roubo e furto de veículos aumentou em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, ocupa a 3ª posição nessa estatística. A gente vai ver agora na reportagem da TV Fevale. Depois de conseguir pagar todas as prestações de seu carro, Suliane levou um susto. Ao voltar de uma festa, não encontrou o veículo. Ela teve sorte. Os bandidos bateram o automóvel e o abandonaram na rua. Mesmo assim, o sentimento de impunidade ela não vai esquecer. Quando eu não vi mais o meu carro, fiquei apavorada, né? Fiquei muito intimidada, fiquei com medo, não sabia o que fazer e um sentimento de impotência, né? Tu não sabe o que tu vai. Pensei que eu nunca mais ia ver o meu carro. Bom seria se o caso de Suliane fosse isolado, mas não é. A maioria das pessoas tem uma história parecida para contar. Levaram um carro meu da frente da minha casa, um sequestro relâmpago, levaram meu irmão. Nunca mais recuperei o carro. Inclusive recebi telefonemas de resgate, paguei o resgate e nunca vi o carro. Ou então roubaram o seu veículo? Já roubaram meu carro ali mesmo, a questão de 2 meses atrás. E aí, depois de muita conversação, eles me ligaram, porque tinha deixado a minha agenda dentro do veículo, me ligaram pedindo resgate. No ranking de roubo de veículos, Porto Alegre aparece em primeiro lugar. Em seguida, vem Canoas e Novo Hamburgo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a setembro de 2015, cerca de 13.370 carros foram roubados em todo o Rio Grande do Sul. Este número já representa 30% a mais do que em 2014. E olha que o ano ainda nem terminou. Para fechar o balanço anual, ainda faltam inserir os últimos 3 meses. Até agora, os números estão assim. Os roubos em Porto Alegre quase chegaram aos 7.000. Canoas ficou com 842 e Novo Hamburgo 774. Ainda tem os furtos, que são quando o condutor não está presente. Porto Alegre vem de novo em primeiro lugar, com 3.133. Depois, Caxias do Sul, Canoas e Novo Hamburgo fica na 4ª posição. Geralmente se pegam veículos de menor valor, né? Veículos mais antigos,
E esse delito nós estamos trabalhando agora, nós mudamos um pouco o foco do roubo para o furto, porque justamente para coibir esse comércio aí, que é um comércio mais de desmanches de carro, mais de desmontar um para montar outro, ou até mesmo de clonar e ficar rodando com ele. Então, aí envolve uma outra dinâmica policial e que nós estamos trabalhando também nisso. Enquanto isso, a população vai se virando do jeito que dá. Tem alarme, tem corta-corrente, deixa só em estacionamento, que nem aqui é estacionamento privado. Na rua também, só estacionamento fechado. Não dá para deixar na rua. E o governador José Evo Sartori sancionou a lei estadual que regulamenta a lei federal dos desmanches. O projeto trata da comercialização de peças e acessórios automotivos. Os desmanches que não comprovarem a origem dos produtos à venda podem ter o material recolhido e destruído pelos fiscais. A nova lei prevê o encaminhamento para reciclagem das peças apreendidas nos estabelecimentos irregulares e estabelece o procedimento de defesa administrativa para as empresas. O objetivo é coibir roubos e furtos de peças e veículos no Rio Grande do Sul. A desaceleração da economia gaúcha, que marcou 2015, deve se aprofundar no próximo ano. A estimativa da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul é que a queda no PIB do Rio Grande do Sul este ano fique em 2,8%. Já em 2016, o Produto Interno Bruto deve encolher ainda mais, 3%. O desempenho da economia do Rio Grande do Sul, projetado para 2016, está abaixo do esperado para o país. Segundo a Fiergs, no ano que vem, o Brasil deve registrar retração de 2,5% no PIB. Uma recessão menos intensa do que a registrada em 2015, que deve fechar com retração de 3,5% na economia nacional. O estudo Balanço 2015 e Perspectivas 2016, realizado pela Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs, foi apresentado esta manhã na sede da Federação. Os cenários projetados pelos economistas consideram que a crise econômica persista e que a instabilidade política impacte as finanças nacionais. No Rio Grande do Sul, a economia deve ser afetada diretamente pelas medidas de contenção de despesas do governo do estado. Os diferentes setores da indústria devem colher resultados diferentes. Enquanto a indústria de alimentos e de couro e calçado se beneficia com a desvalorização cambial, o setor metal mecânico deve sofrer com a redução dos investimentos e o crédito mais caro. Ciclo de debates Poa Mais teve sua primeira edição na noite desta segunda-feira no Hotel Everest. A série de debates foi inaugurada com o tema Economia Criativa. Os eventos são abertos à população e recebem palestrantes e debatedores, especialistas ou responsáveis por ações inovadoras em suas cidades. O primeiro encontro do ciclo de debates Poa Mais abordou a economia criativa ou economia do conhecimento nos espaços urbanos. Os palestrantes trazem experiências bem-sucedidas e inovadoras que mudaram o perfil de bairros ou cidades no Brasil e no mundo. O alemão Klaus Mindrup é especialista em regeneração de espaços urbanos. Em Berlim, ele participa de uma cooperativa que conseguiu adquirir imóveis na década de 1990 e transformaram os espaços em importantes escritórios da chamada economia criativa. Klaus elegeu-se deputado federal pelo Partido Social Democrata da Alemanha. Atualmente, Berlim é destaque na Europa como um dos mais importantes centros da indústria do cinema, de softwares e da música. Financiar tudo isso, precisa de bancos, precisa de entidades estatais de fomento, precisa também de um caldo cultural favorável para que esses projetos possam vingar. A economia criativa é toda a atividade profissional que tem o conhecimento como insumo principal para a geração de valor. O economista Márcio Porchmann, professor da Unicamp, fez a contextualização histórica dos ciclos de desenvolvimento das cidades no Brasil e no mundo. O primeiro ciclo foram
as cidades construídas pela presença agrária, do velho agrarismo, né? Nós tivemos um segundo ciclo que foi a construção das cidades industriais e hoje nós estamos avançando muito rapidamente para a chamada cidade de serviços, cidades do setor terciário da economia. E esse é um mundo ainda pouco conhecido, mas um mundo que abre uma série de potencialidades para redescobrimento e reorganização das cidades brasileiras. O economista e professor do Departamento de Pós-Graduação da PUC de São Paulo, Ladislau Dobor, trouxe experiências brasileiras e internacionais de uma forma diferente de gestão, que considera novas estratégias de desenvolvimento em bases sustentáveis. Você pega, por exemplo, a favela de Antares, no Rio. Ela generalizou o acesso à banda larga internet e ela hoje presta serviços informáticos para quem tem dificuldade do seu computador, enfim, transforma, né, a atividade econômica, não fica esperando que chegue uma indústria, né? Bom, em um mercado com produtos e serviços cada vez mais massificados, uma proposta diferente que pode ser a garantia de uma boa oportunidade de negócio. A criatividade, com estratégia empresarial, ganha fôlego na mão de empreendedores e está cada vez mais presente aqui na economia brasileira. A gente vai falar sobre esse assunto, vamos falar sobre economia criativa, agora com a coordenadora do Centro Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul, Tecna, a Aletheia Selonc. Boa tarde, Aletheia, tudo bem conosco? Falar um pouquinho, entender o que é a indústria criativa, o que dá para você dizer de indústria criativa? Então, a matéria ali abordou muito bem a possibilidade da gente explorar também economicamente os talentos individuais, o conhecimento, aonde em torno de uma ideia, novos produtos podem ter seus valores agregados justamente pelo modo como ele pode ser inserido, como ele pode ser usado, como ele pode ser às vezes simplesmente comunicado e por conta disso um mesmo produto recebe valores agregados de modo Isso independente distinto. da área, várias áreas do conhecimento, várias áreas podem trabalhar com essa questão da indústria criativa. Existem os chamados núcleos econômicos criativos, que são aqueles dedicados para os produtos que diretamente relacionados a essas práticas, como o cinema, a publicidade, a TV, os jogos digitais, até a arquitetura, a literatura, a música, mas a gente pode dizer que a economia criativa tem conceitos que hoje estão sendo empregados e valorizados por todas as áreas do conhecimento, até porque ela é baseada em colaboração, ela é baseada em uma transversalidade de saberes, ou seja, normalmente as equipes mais criativas são aquelas que apresentam profissionais, pessoas com diferentes habilidades, diferentes aptidões, conhecimentos e juntas podem criar esse tipo de valor agregado. E o quanto que representa hoje na economia brasileira essa questão da indústria criativa? As possibilidades isso em valores existem? Da criatividade, elas realmente têm um impacto econômico significativo. Se eu compartilhar com você, essa semana passada foi divulgada pela Agência Nacional de Cinema, por exemplo, uma pesquisa com dados bem recentes e mais confiáveis na medida em que a observação do fenômeno da economia criativa, ele sofre às vezes de um porém que é a informalidade de algumas partes desses setores. No caso do audiovisual, a cadeia produtiva é mais bem estabelecida e a Ancine, por exemplo, divulgou que no ano de 2013 o setor audiovisual foi responsável por uma geração de renda, injetou economicamente no país mais de 22 bilhões de reais. E entre os anos de 2007 e 2013, por exemplo, foi um setor que cresceu, em média, ao ano, 8,8%, ou seja, mais do que a economia do país e mais do que outros setores mais tradicionais da economia. É um valor bem representativo e de geração de emprego, né? Na atual situação que se encontra aí de recessão um pouco. De geração de emprego, de possibilidade de crescimento, inclusive, especialmente por fenômenos que a gente observa desde uma institucionalização do setor pela nova lei de TV paga, que regra a relação da produção independente com as programadoras de TV, os altos investimentos no segmento e acho que a gente pode citar também a profissionalização. Acho que nos últimos anos os setores criativos eles têm caminhado para uma observação de
como fazer dessa atividade uma ação cada vez mais sustentável e que gere lucro para as empresas e para a sociedade como um todo. E as universidades, elas têm se destacado nessa questão, né? Criando centros, a PUC é um exemplo aqui em Porto Alegre, mas são exemplos. Né? Eu creio que já na mesma vertente dessa colaboração, né, tudo que envolve, todas as iniciativas que envolvem o ambiente privado, as universidades, o ambiente público, a gente realmente consegue fazer ações mais fortalecidas, duradouras e que especialmente gerem, inclusive, benefícios que atinjam as suas comunidades. O Tecna, por exemplo, é um exemplo de ação que tem como parceiros pioneiros da iniciativa, além da PUC, o Governo do Estado e a Fundação de Cinema RS, e é um projeto que visa atingir o setor privado, os estudantes, incrementar pesquisa. Através de pesquisa a gente pode gerar inovação e gerar soluções que permeiem não só o desenvolvimento dos setores criativos, mas também o emprego desse conhecimento para todas as áreas do saber. Tá certo. Conversamos com a Aletheia Selonc, que é coordenadora do Centro Tecnológico Audiovisual do Rio Grande do Sul, Tecna. Isso aí. Obrigado, Aletheia. Obrigada, boa tarde. tarde. E atenção conosco. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, os termômetros ficam na marca dos 30 graus nesta terça. O sol aparece entre nuvens, assim como em São Borja, onde a tarde vai ser abafada, faz 32 graus. Em Alegrete, a previsão é de céu com algumas nuvens e máxima de 30. Veja a seguir. Sede de etapa do Brasileiro de Voo Livre 2015, Morro da Ferrabras, em Sapiranga, pode receber Mundial de Parapente. E também, personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo visita escolas e incentiva o gosto pelos livros do norte do estado. E agora a música aqui no Canal Aberto. Muitos dos violonistas folclóricos mais conhecidos da América do Sul eram argentinos. Era o caso de Atahualpa Yupanqui, José Cafrune e Mercedes Sosa. Mas isso não quer dizer que o vizinho platino, o Uruguai, não revelasse violonistas talentosos. E é sobre um músico uruguaio que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier, comenta agora aqui no Canal Aberto. Boa tarde, Demétrio, tudo bom? Boa tarde, Lívia. Claro, tudo ótimo, sobretudo quando a gente fala sobre uma fera dessas. Quem em casa que já comeu grumatã ou já pescou grumatã? Grumatã, lá no Uruguai, se chama sábalo. Sábalo é o nome desse peixe. E José Carvajal se deu o apelido, ou o pseudônimo, embora usasse também seu nome, de El Sabalero. José Carvajal El Sabalero. Por quê? Porque as comunidades pobres das beiras das cidades grandes do Uruguai, muitas vezes vivem do rio, vivem do que o rio tem para oferecer. É uma espécie diferente de periferia, digamos assim. E essas periferias têm a sua cultura, têm a sua música, e José Carvajal se voltou para isso. El Sabalero traz uma música. Ele é um grande compositor, um grande cantor também, um grande intérprete. Ele traz uma música que tem uma relação muito forte com essas populações e, portanto, tem muito de música negra, tem muito de candombe, muito de coisas afro-uruguaias, afro-americanas. Inclusive, alguns temas dele a gente já conhece, sem saber às vezes que são dele. A gente conhece, por exemplo, pelo duo Los Olimareños. Tem coisas muito bonitas do Sabalero. Eu tive a oportunidade, Lívia, deixa eu dizer isso, de conhecer ele, Sabalero. É um orgulho, uma emoção muito grande. Ele morreu extremamente jovem. Ele nasceu em 8 de dezembro de 43, morreu lá em
2010. E Elis Savalero era um cara bem doido. Eu conheci ele dentro de uma rádio, era um cara profundamente criativo e do qual os amigos, isso pode ficar como uma inconfidência, uma fofoca aqui, mas é legal dizer isso, os amigos diziam que ele era capaz de entrar nas piores viagens em épocas em que ele bebia, ele se drogava, ele era da noite, trocava dia pela noite e saía quando queria e se tornava um asceta, compondo, passeando pelo interior, tocando, curtindo o seu rio. Era alguém muito interessante que dentro de uma ótica regional e de uma ótica popular lidou com as questões mais universais e mais transcendentes, tanto que foi reconhecido mundo afora. Mesmo com toda essa pecha do seu lugar, de Elis Savalero, de ser dali, daquela periferia de cidade do pequeno país Uruguai, ele soube escrever sobre a morte, ele soube escrever sobre a liberdade, ele soube, inclusive, ser um foco de resistência importante no momento que as ditaduras andaram aqui pelo nosso continente. José Carvajal, Elis Savalero, vale a pena ser conhecido, tem muito material por aí e é a nossa dica do sul da terra de hoje, Lívia. Tá certo, Demétrio. Muito obrigada pela dica de hoje. Então, uma boa tarde. A região da Campanha tem um dia de céu claro, com períodos de maior nebulosidade. Faz 28 graus em Bagé. Em Pelotas, a máxima chega aos 26. A previsão é de tempo parcialmente nublado. A condição é a mesma em Rio Grande, máxima de 26. Vamos continuar falando de esporte aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pelo carinho da audiência. Nesta terça, nós começamos falando do Caxias Basquete, isso mesmo. O representante gaúcho na NBB, o Novo Basquete Brasil, tem uma parada difícil hoje à noite. O time da Serra vai encarar o Flamengo, tricampeão brasileiro. A partida vai ser realizada no Rio de Janeiro, às 8 da noite. O Caxias Basquete volta à quadra no ginásio Vasco da Gama, em casa, no próximo domingo, às 5 da tarde, para decidir o estadual contra o Luba de Uruguaiana. O Caxias Basquete vai em busca do tetracampeonato estadual, mas que tenha muita sorte hoje contra o Flamengo. E eu assisti alguns jogos do Flamengo, é muito poderoso esse time do Flamengo no NBB Novo Basquete Brasil. No Canal Aberto, com prazer, recebemos Elton Brown, piloto e também juiz de rampa de um esporte para lá de radical. Estamos falando de voo livre, Elton. Boa tarde. Boa tarde, Farid. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a tua presença. Mostrar um pouquinho mais do nosso esporte. Estamos falando de voo livre. Pois é, Elton, além de piloto e juiz de rampa, participastes também da organização de um grande evento, né? No Morro Ferrabras. Como é que foi essa competição, Elton? Sapiranga. Sapiranga. Isso. Exatamente. Nós tivemos a segunda etapa do campeonato, segunda e última etapa do Campeonato Brasileiro de Voo Livre de 2015, no Morro Ferrabras. E também tivemos um pré-PWC, que é um Paragliding World Cup, né? Uma pré-seletiva. Tivemos dois juízes da FAI que nos... Estamos vendo imagens belíssimas. Exatamente, essa aí é a rampa de voo livre de Sapiranga. Então, essa etapa, ela terminou, o campeão foi um capixaba, Frank Brown, né? Piloto super experiente. E a gente está, essa etapa foi a que culminou. A gente só teve 2 dias de prova, infelizmente, pela condição de tempo, seriam 7 dias, mas ficou só em 2 dias, provas várias. Tivemos mais 2 dias com provas canceladas em voo, devido à condição climática, e os outros dias não pudemos ter prova. Vieram competidores internacionais? Nós tivemos 25 competidores internacionais. Espetáculo, hein? Tivemos chilenos, argentinos,
2 suíços, 3 italianos, 1 iraniano. Iraniano? Iraniano, exatamente. Tivemos pilotos internacionais para essa etapa aí de Sapiranga. Com certeza. Tivemos um recorde recentemente? Nós tivemos aí uma outra competição, né, que não é uma competição dessa do Campeonato Brasileiro, é uma competição de cross country, que a gente chama, que é o voo em distância livre de paraglide. Nós tivemos um recorde mundial batido por 3 pilotos brasileiros ao mesmo tempo. Aqui no nosso Nordeste brasileiro. Aqui. Eles voaram incríveis 515 quilômetros. 515 quilômetros? De voo livre. Como e daqui a Livramento? Exatamente, de voo livre. Essa foi voado em 11 horas e 20 minutos de voo, só para você ter uma ideia. Decolaram às 7 da manhã. Como é que consegue isso? Há muito preparo, né? Realmente é uma modalidade bem difícil, tem que ter muito preparo, bastante concentração. É difícil, é uma 511 quilômetros. 515 quilômetros. O recorde anterior, nós já tínhamos um recorde anterior de um sul-africano, que era 502 quilômetros, e o recorde anterior a esse era 493 também, feito por 3 brasileiros. Esses 3 brasileiros agora que bateram esses 515, um é capixaba, que é o Frank Brown, que foi o campeão brasileiro desse ano. O outro é o Catarina Donizete Lemos, Bigode, e nós temos um gaúcho, o Marcelo Prieto, o Cecel, que estavam junto nessa façanha aí. E põe façanha nisso. Põe façanha nisso. O Elton, é um esporte seguro? Quais são os cuidados necessários? O voo livre é um esporte de risco, tá? Mas a gente pode reduzir esse risco, a zero. O piloto voando na condição de habilidade que ele tem com equipamento e em condições seguras de voo, né? Meteorologia, o que a gente tem que ter mais consciência disso no fator meteorológico. Hoje está um dia lindo, hoje está bom para voar ou não? Hoje está excelente para voar. Ontem nós tivemos aqui, às vezes os pilotos conseguem voar dia de semana, nós tivemos um voo de 206 quilômetros em Roca Salles. O piloto gaúcho fez 206 quilômetros de distância ontem. Existe a eventualidade de um mundial de parapente na pista do Morro da Ferrabras aqui em Sapiranga? Existe. Esse evento brasileiro foi um pré-PWC, né? Então a gente... Tu já havia falado. Exatamente. Então a gente está tentando ver se consegue. Só que isso aí é a FAI, né? A Federação Aeronáutica Internacional, ela que vai designar se temos condições agora de fazer agora ou não, né? Isso seria para agora já? Para 2017. 2017. Passada a Olimpíada. Passada a Olimpíada, exatamente. Mas aí as atenções todas estariam voltadas para Sapiranga. Todas voltadas para Sapiranga, exatamente. Muito bom. Elton Brown, piloto, juiz de rampa, de parapente, de voo livre. Muito obrigado pela tua presença aqui no Canal Aberto. Também temos nosso TVE Esporte aos sábados, às 2 da tarde. TVE é a TV de todos os esportes. A gente vai tentar mandar umas imagens para sábado aí dessa última etapa aí para vocês, tá? Meu sonho é voar, sabia, né? Então, está convidado a um voo duplo no Morro Ferrabras, comigo ou com o Flávio Pinheiro da Companhia do Ar. Vou fazer contigo esse voo. Então vamos lá, então. Vamos combinar. Vamos combinar. Tá legal. Obrigado, então. E agora, que tal voltar a ser criança? Em Marau, no norte do estado, uma das personagens mais conhecidas do Sítio do Pica-Pau Amarelo saiu dos livros e está conquistando os alunos das escolas do município. Emília, personagem da obra de Monteiro Lobato, conta histórias infantis e acompanha a garotada por um passeio pelo mundo da imaginação. A equipe da UPF TV, parceira da TVE na região, foi conhecer esse projeto premiado por incentivar a leitura. Leitura aliada aos cuidados com os animais. Os mais de 30 alunos dos 3º e 4º anos do ensino fundamental tiveram uma tarde diferente. Para começar, um passeio pela biblioteca para conhecer alguns livros. Depois, o labirinto.
Nele, diversas fotos de animais e os donos. Todos eles da cidade de Marau. E, claro, não poderia faltar a Emília, que acompanhou todas as atividades. Depois de passar por esses espaços, é hora de ouvir a história. A escolhida foi o livro Pum, que fala sobre um cachorro. A proposta da atividade é aproximar as crianças e as famílias dos cuidados com os animais. Tudo isso estimula a imaginação e desperta o interesse pelos livros e pelas histórias. Eles saem, eu acredito, modificados, porque aumentou muito o público infantil. Eles trazem os pais fazem a carteirinha e hoje nós temos mais de 40 leitores diário. Então é um projeto que deu certo. As crianças ouviram atentas. O cachorro Pum trouxe várias interpretações de uma mesma história. Eu jurava que era um menino que ficava soltando Pum, porque eu pensei que era o Pum de verdade, né? Daí eu pensei, tipo, mas não, acho que não é, né? Não iam fazer isso com uma história, sei lá. E daí quando tava acabando a história, eu percebi que era um cachorro, que soltava um cachorrinho. Eu gostei muito do Pum e do menino, que sempre botava a bronca no irmão, sendo que era ele mesmo. O projeto já atendeu mais de 2.500 crianças e foi premiado em São Paulo. Tudo o que é passado para as crianças nas atividades é levado para casa e transmitido aos pais. E, na verdade, eles é que pedem para vir na biblioteca e automaticamente os pais se retiram, porque também é uma forma que eles têm de incentivar, né, as crianças. Então, nós estamos muito felizes. O Canal Aberto volta amanhã à 13h. Entre outros assuntos, vamos falar sobre estabilidade pré-aposentadoria. E nós vamos encerrar o programa hoje com uma homenagem ao músico e compositor Antônio Carlos Jobim. Faz 21 anos, foi em 8 de dezembro, a morte de Tom Jobim, considerado um dos grandes compositores brasileiros contemporâneos e foi um dos criadores da bossa nova. Uma boa tarde, então, e até amanhã. Até amanhã, boa tarde.